Quando a gente fala em medo de se relacionar, a primeira coisa que vem na nossa mente é o medo que as pessoas têm de se machucar, o medo de sofrer por amor. E sim, medo de se machucar é, digamos que, o principal motivo que as pessoas têm para não se relacionar, para evitarem se relacionar. Seria o que embasa o medo de se relacionar, o medo de se apaixonar. Mas, como eu falo aqui para vocês, o ser humano é muito complexo, não é só isso. Não é só o medo de se machucar que leva uma pessoa a ter medo de se relacionar, medo de se apaixonar, medo de se envolver com alguém. Quem acompanha aqui o meu trabalho já sabe que nós somos uma construção, a gente vai vivendo momentos, experimentando emoções, sentimentos, e isso vai nos construindo, isso vai tornando o que nós somos hoje. Então, tudo que você viveu, tudo que você observou até agora, influencia na formação da sua personalidade, influencia na pessoa que você é. Então, as pessoas desenvolvem medos diferentes, medos diversos, que embasam, que levam a esse medo de se relacionar, além do medo de se machucar, além do medo de sofrer por amor. Eu já falei em outro momento aqui para vocês que quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma questão, é importante, quer dizer, eu não consigo resolver se eu não entender o que está acontecendo. E por isso que é importante a gente considerar os medos que embasam o medo de se relacionar, o medo de se apaixonar, além do medo de me machucar. Curioso que uma das coisas que embasa e que é bem interessante também a gente considerar é que algumas pessoas têm medo de se relacionar, têm medo de se apaixonar porque têm medo de perder a sua liberdade, porque implica em compromisso, né? Porque implica em atuar na vida do outro. Outras pessoas têm medo de encontrar alguém à sua altura. Esse eu achei bastante curioso, né? A pessoa se acha tão superior que ela tem receio de se relacionar por ter medos. Eu não vou encontrar alguém tão bom quanto eu, né? Em contrapartida, existem pessoas que têm medo de se relacionar pelo motivo inverso. A pessoa tem baixa autoestima. A pessoa não se considera merecedora de ser amada. A pessoa não acha que ela seria boa o suficiente para alguém. Não conseguiria fazer alguém feliz, não conseguiria manter um relacionamento. Então a gente vê que não só o medo de se machucar, apesar do medo de se machucar, de sofrer por amor, medo de ser traída, de ser traído, não só isso pode levar uma pessoa a evitar um relacionamento, a fugir desse relacionamento. E se eu apresento esse comportamento, ou se eu estou interessada por alguém que eu observo que está apresentando esse comportamento, a pessoa foge de mim, eu até consigo observar que a pessoa tem interesse por mim, a pessoa demonstra interesse por mim, mas a pessoa se afasta, foge de mim. Então é importante que eu considere isso, porque eu não consigo resolver um problema se eu não entender, né? Para como eu vou atuar, eu posso pensar que é uma coisa e ser outra, e aí também eu não consigo resolver. Então, as pessoas têm medo de se relacionar por diferentes motivos. Além do medo de se machucar, além do medo de sofrer por amor, que nesse medo de se machucar tem medo de traição e todas essas alternativas que a gente já conhece, né?
a gente observa, né? Eu observo que a gente está tendo uma tendência de simplificar coisas complexas e dificultar, complicar coisas mais simples. E ter medo de se relacionar não é uma coisa simples, não é só aquela coisa de eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de sofrer. A maioria de nós tem medo de sofrer. Quem acompanha aqui o meu trabalho já está entendendo que infelizmente não existe uma condição de não sofrer, porque nós somos pessoas, somos seres humanos. Mas se eu me conheço, se eu conheço o meu campo de atuação, né? E é por isso que a gente está tentando entender por que a gente ou as pessoas têm medo de se relacionar, eu tenho como lidar com isso melhor, né? Então, para quem chegou depois, as pessoas têm medo de se relacionar por diferentes motivos. O primeiro que a gente sempre considera é o medo de se machucar, é o medo de sofrer por amor. Mas, além desse medo, existem pessoas que evitam um relacionamento, têm medo de se relacionar, têm medo de se apaixonar, porque têm baixa autoestima, porque não se consideram merecedoras de amor, porque acreditam que não vão ser boa o suficiente para uma outra pessoa. E também tem aqueles que se acham, o contrário da baixa autoestima, de achar que ninguém é tão bom o suficiente para ele ou para ela.